Ficou gravando a gente falando. Vamos lá. Tripulação, sejam bem-vindos a mais um SantaCast, direto na causa. Podcast o que vai vai além dos sintomas. Dos sintomas e navega em saúde, comportamento, sociedade, Uma pitadinha de amor, humor, terror, emoção, tecnologia, acolhimento, experiência aplicada, dependência emocional. dependência emocional. Não pode, isso aí não, isso aí não tira pode essa não. não, mas vamos lá. E hoje rins. Então, para você que está chegando agora no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e curte, não economiza na curtida e compartilha para quem precisa ouvir o episódio, ou assistir, ou escutar, ou ouvir o episódio de hoje, né, Glauco? Porque E é um aí? assunto que a gente foi representante, não tinha noção Era visita de especialidade. E a gente tem que também agradecer à comunidade de SantaCast que solicitou certeza. para trazer essa especialidade para cá, que inclusive é a primeira vez que nós temos um nefrologista. E quem que é, Júlio? E quem que é a convidada, Glauco? Tawane Freitas, nefrologista, e a gente vai falar sobre a relação entre o estilo de vida e a saúde renal. Rapaz, vamos lá. E aí, doutora? Seja bem-vinda, tudo bem? Como que a gente começa? O que é o rim, né, doutora? Mas antes, que esse cara foi foi estudar estudar isso, né? Por que não dermatologia, cirurgia plástica, reumatologia, nefro? E nefro ainda tem confusão. E nefro, a diferença é nefro e urologista, né? Confunde ainda, né? Então, Mas por quê, doutora? Seja bem-vinda. A mesa é nossa, né? É sua, fique à vontade. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Bom, nefro, né? Poderia ter ido para uma outra área, mas é porque eu descobri que eu gosto de coisas complicadas. Pacientes graves. Bom, eu fiz medicina toda pensando em fazer endócrino, mas quando eu entrei na residência, quando a gente tá para entrar na residência tem que escolher uma área que você vai. Você vai para a área cirúrgica, você vai para a área clínica, você vai para ginecologia, para pediatria. Então esses grandes grupos você precisa escolher um. E eu escolhi a clínica. E aí dentro da clínica médica você tem que escolher outra, uma sub. E aí foi quando eu comecei a ver que eu gosto de paciente grave, de emergência, de UTI. a gente só vai fazer assim, meu Deus. Como dizendo, é divino para eterno. E foi assim. Aí foi assim. E foi assim. Amor à primeira vista. E, doutora, por que as pessoas confundem o nefro e o urologista? E o que o nefro faz, Sim. né? Qual que é a... O nefrologista ele é um médico especialista em rins de doenças que comprometem o funcionamento renal. Então, a gente trata clinicamente, né, doenças que vão comprometer, por exemplo, uma pessoa que é diabética, hipertensa, começa a lesar o rim, infecções urinárias, cálculos renais de repetição, pacientes... o controle da pressão arterial, é o especialista na diálise, né, na hemodiálise, no transplante. O urologista, ele é uma especialidade cirúrgica. Então, ele vai atuar fazendo a cirurgia. Então, por exemplo, ele tira a pedra já formada. O nefro, ele vai investigar por que aquele paciente forma pedra. No transplante, ele vai lá e faz o transplante, ele coloca o rim. E a gente vai conduzir isso depois, né? Então, como que aquele rim vai funcionar, ajustar a dose das medicações. Então, é assim, são especialidades diferentes que se complementam. Não, perfeito. E assim, doutora, pode parecer óbvio, né, Glauco, mas qual que é a função do rim, assim, pra gente explorar, pra entrar até no estilo de vida, o quanto que o estilo de vida influencia nele? Porque às vezes o rim é meio ignorado, né? O cabelo tá com queda no cabelo, tô com dor articular, todo mundo fala. Mas o rim, eu tô com, sei lá, com problema no rim, não é muito. O rim ele é subestimado, Ele tá escondido. Rim, cadê você? Sim, exatamente. Assim, e principalmente porque ele não manifesta muitos sintomas, né? Então, o rim, ele vai ficando fraco ali, a doença renal vai avançando e os sintomas só aparecem quando ele já está muito comprometido. Então, quando você já perdeu 70%, 80% de função do rim, que você vai começar a ter sintoma. E aí já é um pouco tarde, né? Aí você lembra que você tem um rim. Aí você vai lembrar que tem um rim que você deveria ter cuidado. Caramba! E a função dele? Função. Ele tem várias funções, assim. Muita gente conhece ele por ser o filtro do corpo, né? Mas ele não tem só a função de filtro. Ele, além de filtrar, ele filtra as impurezas, as toxinas, ele faz a regulação de líquido do corpo. Então, tudo que a gente come,
come, tudo que a gente bebe, tudo que é excesso, vai ter que ser eliminado, né? E, além disso, ele também é um produtor e regulador de hormônios. Então, alguns hormônios são produzidos por ele. A vitamina D, por exemplo, é um hormônio que é convertido na sua forma ativa por ele. Então, a insuficiência renal leva também a problemas hormonais, né? E ele também é responsável por fazer o controle da pressão arterial. Tem algo... tipo, acho que ele faz alguma coisinha. Ele faz alguma coisinha, né, galera? Não, nossa, doutor, eu não sabia, não tinha ideia. Assim, sabia que ele era um filtro, mas tudo isso da parte hormonal, então, principalmente a vitamina D, que está também relacionada com doença, por exemplo, osteoporose. Sim, doença mineral óssea. Mineral óssea. Sim, é uma das complicações da doença renal crônica, da insuficiência renal. Anemia também, porque ele produz um hormônio que chama eritropoetina. Então, pessoas com insuficiência renal começam a ter deficiência desse hormônio, e esse hormônio ele é o que estimula a formação dos glóbulos vermelhos. Então, também é uma complicação. Então, quem tem doença renal pode ter doença mineral óssea, anemia, acidez do sangue, acúmulo de toxinas no corpo, excesso de líquido, inchaço, são todos sintomas, né, da falência renal. E o paciente procura isso, quando você falou, doutora, a demora para ele sinalizar. Sim. Com qual frequência a gente deveria procurar um nefro, doutora? Então. Nossa, boa. Tá. Porque agora que ela falou. Que ela começou a falar aqui do rim, vai pifar. É mais ou menos isso, porque assim, se você for esperar manifestar sintomas, você já vai chegar com um grau de disfunção muito avançado. Então, assim, esses sintomas que eu citei são as principais manifestações. O ideal é que, assim, a gente procure e faça um check-up regular, né? Sempre que possível. Então, se você é uma pessoa jovem, não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, faça um check-up ali uma vez por ano, afere a sua pressão arterial, a sua glicemia, vê como que está tudo em ordem. A partir dos 40 anos, é recomendado que se faça uma avaliação com o nefrologista pelo menos uma vez por ano. E aí, você também tem que procurar se você tem algum fator de risco para a doença renal. Então, por exemplo, histórico familiar de doença renal é um fator de risco. Então, se na sua família tem o pai, a mãe, o avô, um tio, um primo que tem uma doença renal, faça uma avaliação, procure. Porque também existem doenças hereditárias que vão passando, né? De pai para o filho, e aí a família toda tem. Então, é sempre bom ficar de olho nisso. Se tem diabetes, pressão alta, obesidade, gota, colesterol alto, tudo isso. Então, se você tem alguma dessas condições, é importante avaliar teu rim. A cara do bloco. Nossa, eu tô atrasado. Eu tô atrasado pra cima. A vida inteira. Quando ela falou 40, eu falei, o Glauco já tá assim. Vai. Tá Chicão, hein? Vai. O painel do avião que tá gritando stall, tá falando 40, não dá. Doutor, e os pacientes chegam com muita dúvida do que é a função do rim, assim? Sim. O que acontece? É que, assim, é aquela questão, eu não sei se de todos nós, né? Um consenso geral. A gente só procura quando algo incomoda mesmo. Sim. Você não... Assim é a vida, né? Mas não deveria ser, né? Não deveria ser. Por isso nós estamos aí passando informação e orientações para que evite, né, que as pessoas não cheguem nesse ponto. Mas, infelizmente, a nossa realidade, os pacientes chegam muito num contexto de emergência já. Então, aquela pessoa que não sabia nem que tinha nada, ela chega no hospital, porque passou mal, porque começou a vomitar, porque também, isso é importante citar, que os sintomas de doença renal, ele pode ser confundido com muitos outros sintomas, porque são sintomas, assim, inespecíficos. Então, às vezes, a pessoa ela começa a vomitar, assim, ela passa mal, tá com náusea, vômito, pensa que é uma virose, chega no hospital, o rim tá parado, entendeu? É um dos sintomas. Enfim, começa a ficar inchada, então a pessoa ela vai procurar quando ela tá realmente muito mal, e aí já chega lá em urgência dialítica, que a gente chama, que é aquele rim que já tá em falência, e aí já tem que passar um catéter, já iniciar a hemodiálise na urgência, porque ele corre risco de vida. Então, o que a gente procura muito é evitar que isso aconteça. Então, por isso que a gente está sempre tentando passar informação. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um problema com informação, com atenção primária, saúde, o SUS, né, para passar isso para os pacientes. Mas o ideal é que não fosse assim, é que a pessoa
fizesse o acompanhamento desde o início, né? Foi detectada aquela lesão inicial, você começa... Porque cada fase da doença renal, ela tem um tratamento, uma característica diferente para você evitar que aquela doença se avance. Acho que eu falei muito, né? Eu falo muito. Não. A gente vai ficar às vezes parado assim, porque que você tá falando, a gente tá assim, eu tô processando porque... E eu falo muito. Não, a gente fala também, doutora, que a gente já segura, que assim, a gente já fala. Não, é que assim, é algo que a gente não faz ideia. Não faz ideia. Você, de novo, você vai, a pele, o cabelo, tudo... E essa, como é que fala? Essa função, né? Parece tudo ligado, né? É muito ampla. Por exemplo, urina. A cor da urina seria um sinal, um detector? Sim. A cor da urina e o aspecto da urina. Então, se a pessoa ela tá urinando muito escuro, né? Tem que ficar atento. A quantidade de urina também é importante. O ideal é que a gente faça um volume de xixi em torno de 2 litros por dia. Então, se você está urinando pouco, está ficando inchado... Desculpa te interromper, doutora. Mais ou menos assim, 2 litros, eu teria que... Tem uma quantidade específica de água para o bebê. E, por exemplo, a quantidade de vezes que eu vou ao banheiro também? Não. Isso não tem Não, é o volume de urina mesmo, de 24 horas. Dentro de um dia, o ideal é mais ou menos 2 litros. Isso é muito variável porque depende da quantidade de líquido. Então, às vezes, você toma um pouco mais de líquido, você vai urinar mais. Mas, às vezes, a pessoa está urinando pouco mesmo, né? Muito pouco em relação, comparado com o que ela está ingerindo. E aí começa a perceber que está ficando inchado. Então, isso quer dizer que alguma coisa está errada ali. Já é um sintoma. Espuma na urina também é um sinal. Espuma na urina, a gente tem que ficar muito de olho. Isso acontece... A principal causa é a presença de proteína na urina. Então, a proteína ela não devia estar ali, ela não devia passar pelo filtro do rim. Entendi. Então, se tem proteína na urina, quer dizer que tem um filtro furado, vamos dizer. Entendeu? Tem uma lesão que está deixando passar aquela substância. E ali ela faz uma espuma. Então, sempre que uma pessoa percebe, ela precisa fazer uma avaliação para descartar, porque também pode ter outras causas. Pode ser até uma substância, um sabão que estava ali no vaso sanitário. Mas até que se prove o contrário, é bom você ir, né, checar, ver se está tudo certinho. Então, beleza. Escura, espuma. Tem mais alguma, doutora? É isso, a quantidade, a espuma. Muito amarelada. Muito amarelada. Tá mais relacionada à concentração da urina. Então, se você está urinando ali com uma urina muito amarela, escura, é sinal que você tem que beber um pouco mais de água. Então, você tem que manter, o ideal é manter uma urina amarelo mais clarinho ali. Pro transparente, vamos dizer assim. É até um guia para você saber se você está precisando tomar um pouco mais de água ou não. A gente tem um cálculo que a gente faz mais ou menos, que é de 35 ml por quilo de água, né? Então, assim, claro que a gente não precisa seguir isso na risca. Então, você mais ou menos faz a conta para o seu peso e dentro daquilo você vai avaliando a cor da sua urina. Até porque existe também muitos, assim, viés. Porque às vezes você está num lugar muito quente, você transpira mais. Então, aquela quantidade que você calculou, às vezes você tem que ir um pouco mais. Então, a cor da urina pode te guiar. Você falou de substâncias, doutora. A gente vê no Brasil que tem posso estar até com o sentimento errado, ou percepção errada, né? Vai. É a minha percepção da automedicação. Eu acho que perdeu o controle, o pessoal tá se automedicando, principalmente por conta do Covid. Isso é um problema. É um problema. É um problema. Sempre foi um problema. O Covid eu acho que atenuou um pouco mais em relação a vitaminas, né? Então, há muita confusão disso, que as pessoas pensam que vitamina, quanto mais vitamina, melhor. Né? Vou melhorar a minha imunidade, eu preciso de vitamina para aumentar a imunidade. Na verdade, suplementação ela é importante, desde que tenha indicação e que é comprovada a deficiência. Porque hoje em dia, a gente vê um aumento da ingestão de vitaminas, até porque a gente não tem uma alimentação tão boa quanto antigamente. Até a qualidade dos alimentos não é como antigamente, né? Então, acaba que a gente tem deficiência. A gente não toma tanto sol, a gente trabalha muito em ambiente fechado. Então, nós vamos precisar, em algum momento, fazer a suplementação. Mas ela deve ser guiada, né? Acompanhada. Porque
se em excesso ela vai te fazer mal. Então, esse negócio de quanto mais, melhor, não. Ela precisa estar na dose adequada para você, na sua situação. E isso é um grande problema. E outras medicações também, né? O anti-inflamatório, por exemplo, você compra sem receita, né? Nossa, e tudo pessoal hoje toma. Esse aí, anti-inflamatório. Ele é uma beleza, ele tira uma dor que é uma beleza, ele é ótimo. Ele tem indicação também, né? Não vamos condenar a medicação, porque ela tem suas indicações. Sim. Mas ela precisa ser acompanhada, né? Então tem que ter a dose adequada, a frequência adequada que você vai tomar e não tomar com frequência, porque o anti-inflamatório ele é potencialmente nefrotóxico. Então, nefrotóxico. Nossa, doutora. Tem pessoas que tomam para qualquer dorzinho um anti-inflamatório. Então, essa frequência, tomar muito e com frequência, você acaba causando lesão renal mesmo. Porque tem gente que é viciada nisso. Meu Deus. E aí, vamos supor que a pessoa já tenha associado uma hipertensão, diabetes, já tem um rim um pouco comprometido, adiciona anti-inflamatório, não bebe água direito. Então, assim, né, você vai adicionando, vai somando. E aí, acho que dentro disso cabe aquela pergunta sobre os naturais, né? Que também, exato. É uma planta, não vai dar nada. Na internet vende, eu compro no site XY. Também não é recomendado. Não é recomendado. Não é porque é planta que não pode ter efeito colateral. Então, os fitoterápicos a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, ele não foi estudado a dose, porque é aquela questão, né? Do veneno para o medicamento vai depender só da dose, né? Então, muitos são nefrotóxicos e hepatotóxicos também. Então, a gente tem que tomar cuidado com chás, não exagerar nisso. E, para vocês terem uma ideia, que nem tudo é tão inocente, tem uma fruta que ela é tóxica para quem tem insuficiência renal, que é a carambola. Não sei se vocês sabiam disso. Não. Louco, a carambola? Carambola. Por que, doutora? A carambola ela tem uma toxina que ela não é metabolizada por quem tem insuficiência renal avançada, tá? Indivíduos saudáveis podem consumir carambola. Aquilo que eu falo, né? É bom você sempre fazer um check-up para saber se o seu rim tá ok ou não. Eu tô assim, rinzinho, vou dar uma olhada em você, cara. Mas pacientes que têm ali cerca de menos de 30% de função não podem consumir carambola porque ela tem essa toxina. Ela não vai ser metabolizada e ela pode causar consequências graves. Ele começa com soluço, convulsão, náuseas. Pode até o paciente ficar em coma por conta disso, porque ele fica intoxicado. Doutora, minerais também entra? Que a gente falou de vitamina e anti-inflamatório. Minerais também entraria nessa... Tudo entra, né? Até assim, a alimentação, porque é tudo em excesso. Vai fazer mal, até água. Eu, como nefrologista, vou falar, toma água quanto... Não, até o excesso de água pode fazer mal. Né? Então, a gente tem que sempre achar o ponto de equilíbrio. Então, minerais não são nefrotóxicos, mas desde que esteja em equilíbrio adequado para a sua necessidade. E disso, ai, rapaz do céu. Por exemplo, quando a gente fala de excesso de produtos, né? Açúcar, então, nem se fala. O açúcar, ele é ruim diretamente e indiretamente, né? Porque, assim, o açúcar, ele vai te fazer ganhar peso, que é um fator de risco para a doença renal. Você vai ter níveis aumentados de insulina no corpo, que vai fazer o seu rim reter mais só de água. Então, você pode elevar sua pressão arterial, ficar inchado. Então, assim, diretamente, ele não vai causar lesão no rim, mas ele pode levar diabetes, obesidade, né? Que vai indiretamente lesar o rim. E a água gasificada, doutora? Água com gás, essa é uma pergunta clássica. Deve ser. Muita gente gosta de água com gás, mas tem um mito, assim, porque meio que lembra, eu não sei se lembra refrigerante para as pessoas, né? Tem gente que ela tem gás, mas não, a água com gás pura, ela não faz mal. Né? Você pode tomar, ela hidrata também, ela pode fazer parte da sua quantidade ali de líquido diária, sem problema nenhum. O ideal é sempre não exagerar, né? Não tomar só água com gás, porque também tem questões gástricas, né? O gás que você pode ter outros eventos adversos. Entendi. Ô, doutora, e a... Vai falar do café. Vai no café, então. Depois café também, doutor. Já que você foi para água com gás, já veio café, água com gás. Eu nunca sei a ordem.
Se toma água com gás primeiro... Tudo tá dentro do equilíbrio. né? Qual que é a ordem? Qual que é a ordem? Tomo a água com gás primeiro ou eu tomo café? Eu sempre tomo por último. Sempre tomo por último. Não sei bem se esse cômodo assim. Bom, nesse contexto aí eu não vou me meter. Mas o café também é um... Não, o café é bom, né? Ele tem seus benefícios, mas não exagerar, não ultrapassar 400 miligramas de cafeína. Então, assim, é difícil também a gente dizer o quanto eu tomei de cafeína, porque depende se você tomou um café expresso, se você tomou um café coado. Então, a gente não tem muito disso. Então, tem que dar uma, assim... Legal. Viu, Gê? Um amigo meu... Mas pode tomar café, o café puro é uma beleza. Puro é uma beleza. E tomar água primeiro quando acorda, não tomar café. Doutora, esse é um hábito que a gente estava conversando aqui. Tem que tomar água primeiro antes do café. Exatamente. Então, quando acorda, muita gente já vai direto no cafezinho, né? Tô com sono, eu preciso acordar, vamos tomar café. E não, a gente passa ali 8 horas, mais ou menos, de sono, dormindo, sem ingerir nada de líquido, você acorda desidratado. Né? Então, a primeira coisa que você precisa dar para o seu corpo é água, precisa hidratar. E muitas vezes esse sono, essa fadiga, dor de cabeça, sensação de fome o tempo todo, indisposição, pode ser efeitos da desidratação. Então, é importante sempre tomar água e aí depois você pode tomar seu cafezinho. Você falou 35, né, doutora? 35 ml por quilo. Por quilo. Isso, por dia. Por dia. Eu tô tentando fazer meu cálculo com o meu peso agora. Rapaz, vou ter que tomar bastante água. Doutor, você acredita que num futuro no Brasil, né? Eu não me lembro ao certo, mas acho que o Brasil hoje, 60% da população é obesa. E, se não me falha a memória, a obesidade infantil está em 34,6%. A criança, o infantil, né? A criança hoje é o hipertenso de amanhã. Com um país... com obesidade, aí vai agravar diabetes, todos esses problemas que a gente falou. A questão da função renal num futuro não tão distante no Brasil vai ser um colapso, né? Até a doutora falou que é termo humanitário. É uma crise humanitária. A gente já está caminhando, infelizmente, né? O nosso cenário já não é bom, mas acredita-se que em 2040 a doença renal vai ser a 5ª causa de morte no mundo. Então, assim, porque ela está muito relacionada ao estilo de vida. E todas essas doenças, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que é a obesidade, hipertensão, diabetes, o AVC, o infarto, isso tudo está relacionado com a doença renal, né? Então, quem tem isso, se não cuidar, vai ter doença renal. Então, ela vem junto aí. A gente é uma epidemia, né, de doenças que a gente está caminhando. E esses pacientes, a necessidade de pacientes em diálise está aumentando cada vez mais. Pacientes que perdem, de fato, a função do rim, precisam de iniciar uma terapia de substituição renal, que a gente tem aí a diálise peritoneal, a hemodiálise, o transplante, e que a gente não está dando conta da demanda. Não tem clínica o suficiente. Não está dando conta da já não está dando conta. Nossa senhora, agora... Quantos pacientes você atende? Assim, é bastante, doutora? Bastante. É bastante. Porque não para, então, doutora. É que eu tenho pacientes em todos os contextos, né? O que faz a prevenção, o que está no tratamento conservador, que é aquele que tem doença renal, mas não precisa de diálise. O paciente em diálise, né? Transplante eu já não trabalho mais, mas tenho paciente também transplantado. O que não tem que fazer diálise, qual que é o procedimento com ele? A gente chama de tratamento conservador, que é você... O principal objetivo nesse caso é frear o avanço da doença. Então, a doença renal crônica, ela não tem cura, ela é uma doença progressiva. Então, o nosso objetivo é frear que essa doença chegue a uma falência renal, entendeu? A doença renal, ela é bem ampla, ela é dividida em 5 estágios, em 5 fases, a gente chama. O fase 1 é o mais leve e o 5 é quando o paciente vai precisar de alguma terapia e de diálise. Então, até chegar lá, a gente precisa frear essas fases aí, para não deixar o paciente evoluir mal, né? E aí é medicação, você tem que controlar fator de risco, e isso inclui também os hábitos, usar medicações específicas, controlar a perda de proteína na urina, né? Evitar agentes nefrotóxicos, deixar o paciente tudo assim, protegendo aquele rim mesmo.
E hoje a alimentação tem muita toxicidade, muito, né? E também, assim... Caramba, é difícil viver nesse... Tanto que pacientes com doença renal avançada, ele tem muita restrição também, porque tudo que você come, é o que eu falei no início, você come, o rim vai ter que excretar. E um rim que não funciona vai ficar acumulado, né? Meu Deus. Então, por exemplo, o paciente com doença renal avançada, ele tem que tomar um pouco de cuidado com a ingestão de alimentos ricos em potássio, em fósforo, até líquido ele precisa restringir. Né? Então, às vezes a gente fala, tem pessoas que têm dificuldade de beber água, eu não consigo beber água. E tem gente que não pode beber água, né? Porque está em diálise, o rim avançou a doença, então ele tem que fazer esse controle, senão ele vai ficar inchado, com a pressão alta e tudo mais. É bem difícil. Água, não é que não pode, tem que ser bem restrito, a quantidade tem que ser ali... Ele tem que ir bem controlado. Entendi. Entendeu? Ele não pode tomar água à vontade. Então, às vezes, o paciente sente sede, né? Ele tem essa dificuldade. Ele sente sede e não pode tomar a quantidade que ele gostaria. Entendi. Ô, doutora, eu não sei se a gente chegou na hora que a gente estava falando sobre as vitaminas, mas, por exemplo, no pandemia, pós-pandemia, vamos dizer, o durante ainda, que a gente tem o AC/DC. AC/DC, por exemplo, muito se falou da vitamina D e suplementação de cálcio, que muita gente suplementa, osteoporose, cálcio, vitamina D, cálcio, vitamina D. Isso também tem que chegar num equilíbrio. Tem que chegar no equilíbrio. Você chega a receber paciente com muito, assim, tomando cálcio desregulado? Como que é essa experiência, doutora? Agora deu uma equilibrada um pouco, mas na época mesmo do Covid, assim, o pessoal começou a tomar vitamina D e vitamina C também de maneira assim desenfreada. Já cheguei a pegar pacientes com intoxicação, porque o excesso de vitamina D, o que é a ação da vitamina D? A gente chama de vitamina, mas ela é um hormônio. É um hormônio, né? Então, ela faz você ter um aumento de absorção de cálcio pelo intestino. Então, se você tomar em excesso, você vai ter uma absorção muito alta de cálcio pelo intestino. E isso pode te trazer complicações, calcificações vasculares, lesão renal. E aí, associado a mais cálcio, né, é um grande problema. Então, sempre que for suplementar, precisa ter acompanhamento médico, não é... eu vou sair tomando... eu tô com problema articular, vou tomar... Aí confunde e já vai se automedica. Tá vendo, pessoal? A gente sempre fala sobre automedicação. Não se automedique. Procure um profissional, né? Sai aí comprando insight, viu algum galã falando, um influencer. Nada contra influência, que fique bem claro. Mas tem que tomar cuidado. Mas não faz isso não. Tudo que me nutre me destrui, né? Nossa, me alimenta, me destrói. Você tem que pensar muito bem o que você coloca na boca, né? A vitamina C também é um exemplo. Aquelas vitaminas C efervescentes. Já tomou-se muito, né? Então, assim, ela aumenta o oxalato na urina e isso predispõe à formação de cálculo. Então, muita gente formou cálculo por tomar excesso de vitamina C. E o sal é um vilãozão, doutora, mesmo, pro rim? O excesso de sódio. Sódio que é o problema. Não vamos condenar o sal. Tadinho do sal. Do Himalaia. Que eu olho o sal, fica até assim, ai meu Deus, jogo na comida, não sei o que. Eu gosto. Então. Não fica assim, doutora, você joga o sal no jogo, você faça joga o sal na água antes ou depois. Quanto de sal você pôs? Porque tem gente que gosta de comida salgada. Aí você opta, não vou pôr sal, deixa pra fora. O sal é uma questão aí que é bom a gente falar, porque assim, sal é importante pro nosso corpo. O sódio, ele é um eletrólito importante que a gente precisa, né? Então, a gente precisa ter um consumo diário de sódio ali adequado. As pessoas, elas, por conta da gente falar, evita o excesso de sódio, acaba tirando o sal da comida, daquela comida que a gente faz em casa, mas esquece de calcular o sódio que come dos industrializados. Então, muita gente come comida insossa, mas come o industrializado que tem muito mais sódio. E é aquele sódio oculto que você não sente no paladar. Porque se você jogar um sal ali no teu arroz, muito sal, você não vai conseguir comer, ele vai ficar salgado. Agora o que tá na bolacha recheada, que tá no nuggets, na salsicha, no embutido, você não sente. Então é aquele sal que você come, né, sem perceber. E questão de embutido, o número de processados hoje, Jesus Cristo. E é um vilão, um veneno. Que é excesso de sódio, de gordura saturada, de açúcar, né? De tudo que faz mal. Você olha o sódio até pula assim na embalagem. Pode ser. Na hora que você olha uma salsicha, não, agora a doutora falou, vou olhar a salsicha. Meu rim.
Meu rim tá sussa de... Tá tranquilo de custar o que você vai passar. Imagina o que não tem. Nissin miojo. Nissin miojo. Imagina uma pessoa, um Nissin miojo com um suco de saquinho numa refeição, o rim olhando pra dar conta daquilo. Imagina o rim assim. Você tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Os dois, esse combinho, você vai... Não, a gente falou de açúcar, me veio refrigerante. Era um refrigerante. Sim. E isso deve ser um... Nossa, doutora. É. Eu não tinha olhado tanto pro rim dessa vez. E uma criança, por exemplo, tem criança que tem? Doença renal? Sim, tem. É um volume... É que, assim, crianças, a maior incidente de doença renal em criança geralmente é parte genética, hereditária, né? Mas tem, sim. A maioria, sim. E tem a nefropediatria, que é a especialidade que cuida das doenças renais de criança. Então, ao meu caso, eu sou de adultos, a partir de 16 anos. Então, assim, crianças é mais as glomerulonefrites, popularmente a gente chama de nefrite, doenças que ela já nasceu com algum problema ou algum distúrbio genético ou hereditário. É o que a gente mais vê em crianças. E, geralmente, a gente pega essas crianças que viram adultos e precisam continuar o acompanhamento. Hoje seus pacientes são de qual idade, doutora? São mais velhos, mais idosos, Tem de todas as idades, mas ali mais 45, 50, 60, 70, 80. Tem de tudo, O doutor, você estava comentando aqui com a gente que a nefro mesmo é 1960 que começaram? Como é que você estava falando? As terapias de substituição renal. Foi da década de 60 para frente. Antes disso, não tinha um tratamento. Para quem o rim parava de funcionar, não tinha o que fazer. Era infelizmente, tipo, tchau, a pessoa morreria. Desculpa o termo, caixão, tchau, já foi. Meu, 60 para cá, 40, 60 anos. Nossa, é muito... Assim, é recente. E o Brasil nessa área, doutora, está evoluída nos avanços? Sim, na medida do possível, sim. Também não estamos muito atrasados. A gente tem aí... É claro que nas grandes cidades, nos grandes centros, infelizmente, né, o Brasil é muito grande. Então, assim, região norte, nordeste, acaba que não tem tanto centro de diálise, por exemplo. Os centros de diálise estão mais concentrados aqui no sul, sudeste e centro-oeste. Nossa, para cima, então, tem poucos. Tem poucos. Até é um problema, né? Então... Precisava fazer um movimento, né? Sim. Governo, Porque a gente... Porque se correr para 2000 e... Quanto que doutor? 2040. Se já não está dando conta... Exatamente. Por isso a gente está numa crise humanitária. Assim, precisa da gente... o que está acontecendo? Está havendo um subfinanciamento. Então, os centros de diálise, eles são instituições que prestam serviços para o SUS. Então, esse repasse muito baixo e altos impostos, né, nos materiais que tem que comprar, tudo que tem que manter. Deve ser barato também, então, eles não estão conseguindo manter. Então, acaba que muitas clínicas estão fechando ou não estão conseguindo atender a demanda do SUS, por exemplo. E, então, assim, uma questão que está sendo sempre discutida, né? Mas pouco abordada ainda, assim, doutora. Como é que, eu vou falar o seguinte, vamos falar o português rasgado. Mas tem marketing para tudo. Mas um marketing mais... Uma massificação sobre o rim. Oi, eu sou o rim. Como é que... Eu tô brincando, doutora. Mas... como por ter tido experiência na reumatologia, a gente via que a reumatologia tinha muitos... a própria Sociedade Brasileira de Reumato, ela fazia folhetos, Take One, que chama. Ainda, né? Que você entra no site e... Faz, perdão. Obrigado, Júlio. Deixa no consultório como educação continuada pro paciente. Na sociedade de nefro tem esse trabalho? Eles fazem também? Mas eu nem ia mais para a sociedade médica, mas sim como é que eu posso falar? Para a sociedade geral, doutor, assim, para o leigo mesmo. O rim, qual a importância do rim. Sim, a gente porque, às trabalha vezes, a sociedade muito. não consegue chegar... Sim. E tem datas específicas também, deveria ser falado o ano todo, mas em março comemora-se o Dia Mundial do Rim, então é um mês ali que a gente passa vários dias falando disso, cada ano tem um tema diferente,
creatinina para todos, saúde do rim para todos, para fazer essa educação mesmo, essa orientação para a população em geral. Tá. Mas a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela está sempre tentando fazer isso. E a questão da diálise, da questão de infraestrutura para levar isso para os locais que são mais escassos, né, desse atendimento, eles brigam, lutam por isso também. Mas é uma questão que é... Governamental. Aí já entra a política. Que poderia aumentar mais esses centros. Tem que construir estádio de futebol, eu acho. Pra que hospital? Aqueles assim, Júlio, é só pra gente refletir um pouco. Mas nada aqui, não é nem questão de política, mas é só pra gente refletir. Dos investimentos, né? Exatamente. Que alguém escute, às vezes pode... Você está discutindo a gente aqui. É porque é aquilo, né, doutora? A gente tem um sentimento... isso não me atinge, né? Eu tô bem. Eu não tô vendo o problema do próximo, né? Mas a gente tá dentro dessa estrutura social e uma hora pode afetar. Com certeza. Não vira pra gente. Não tem como. Ou alguém da nossa família, da sua, de qualquer um aqui, vai precisar uma hora. Então afeta. É uma informação realmente, doutora, é novo pra gente esse... Sim. Não, até a doutora estava falando da creatinina. Pergunta que não quer calar. E a creatina, doutora, eu posso tomar? Porque tá tendo uma onda, mas eu não lembro. Tem muita gente divulgando. Quer mais água, doutora? Não, beleza. Tá. Por favor. Eu já vou pedir ali para o pessoal. Da creatina. Desculpa, é a sua pergunta. Eu que tô... Pergunta. Porque tem uma onda, né, do pessoal publicando essa questão de usar a creatina, de tomar creatina. Antes, assim, tem a creatinina. Acho importante a gente esclarecer. Perfeito. Que são coisas diferentes. Creatinina é um exame que a gente faz, é um marcador, é uma substância que tem no sangue e que a gente utiliza hoje como um marcador de lesão renal. Né? Ela não é a 100% específica, para dizer, mas a gente tem uma estimativa boa e ela tem um baixo custo, então por isso que ela é a mais utilizada. Ela é um produto de degradação dos músculos e ela é livremente filtrada pelos rins. Então, a gente tem ali, quando você dosa ela no sangue, se ela tiver elevada, níveis aumentados, quer dizer que o seu rim não está conseguindo filtrar. Então, quer dizer que ele está com algum problema. Então, a gente utiliza ela como um marcador. A creatina é o suplemento, né? Então, é um suplemento muito bem estudado, é um suplemento que realmente tem seus benefícios, é seguro de ser usado. Só que o que é o problema? Se você utilizar a creatina sem passar por uma avaliação ou saber como que está a sua função renal, você pode, talvez... quando você for dosar a creatinina, ter um aumento da creatinina, e isso não significa que é lesão renal. Essa creatinina está aumentada porque você tomou a creatina. Entendeu? Entendeu? Ficou confuso? Pegou. Então, assim... Você tá tomando a creatinina, você fica... Então, vamos resumir. Vamos resumir, doutora. Vai. Sintetiza. Vamos sintetizar. Antes de fazer o uso... Não é ruim tomar creatina, mas antes de fazer o uso, faça uma avaliação renal, veja se o seu rim não tem nenhuma lesão, não tem nenhum problema, e se os seus níveis de creatinina estão normais, porque ao tomar creatina, se você dosar a creatinina depois, ela vai estar aumentada por conta da suplementação, não quer dizer que o seu rim está com lesão. Então, se tiver aumentada, você sabe, eu tomei creatina. Aí, nesse caso, a gente pode utilizar outro marcador para avaliar a função renal, que a gente usa a cistatina C. Aí, a gente já não utiliza mais a creatinina, para não dar essa falsa impressão de doença renal. Tá? Entendi. Agora, pessoas com doença renal avançada também precisa avaliar muito, assim, a real indicação ao uso. Não é para qualquer pessoa, não é para todo mundo. Tá? Tem que saber se realmente vai ter benefício naquela pessoa, ela realmente precisa usar, porque se a pessoa ela já tem um rim ali com lesão, um rim, vamos dizer, mais fraco, e ela começa a tomar a creatina, pode ter um aumento da creatinina, pode ter um pouquinho de piora de função renal e talvez isso não reverta depois. E aí fica ali persistente. Entendi. Então é sempre bom, o segredo tem que ter acompanhamento. Não adianta. Não adianta. Sair tomando as coisas. Sair tomando as coisas por conta. A diabetes, por exemplo, doutora, como que ela afeta ali o rins?
O excesso de açúcar, ele lesa os vasinhos do nosso corpo, a microvasculatura. Os microvasos do corpo. No rim, ela vai lesar os glomérulos renais, que são vasinhos pequenos capilares, né? Então, a diabetes, ela lesa o corpo todo. É uma doença que eu chamo assim de devastadora. Se você não controlar esse açúcar no sangue, você vai começar a ter problema renal, cegueira, risco de amputação, problema cardíaco, né? Então, tem que... Você falou da cegueira dos olhos ligado ao rim, doutora. Como é que é mesmo que você estava falando? Que o primeiro teste... quando um paciente chega com insuficiência renal e tem diabetes ali associado, porque sempre você vai perguntar a história do paciente, tentar buscar o porquê que ele está com aquela doença renal. E na sua história, você identifica que o paciente é diabético. Para a gente definir que a lesão do rim está sendo causada pelo diabetes, a gente utiliza um exame do fundo de olho. Porque se o olho tiver lesão pelo diabetes também, significa que o rim também está sendo lesado pelo diabetes. Então, tem total relação, o rim e os olhos. Olha que doideira isso. A diabetes, ela falou um negócio devastador. Infelizmente, e o Brasil, levando em consideração 60% da população obesa, imagina, no futuro, não vai, é o que a gente estava falando, não vai ter... E até a questão da... Para prevenir tudo isso, doutor, lógico, é o estilo de vida, mas... Sim, tem o diabetes tipo 2, que é o relacionado ao estilo de vida, à obesidade, mas tem o diabetes que é daquela doença autoimune, que é o tipo 1, que geralmente o diagnóstico é na infância. Então, não tem como prevenir, infelizmente a pessoa vai ter, né? Então, tem que cuidar, mas independente do tipo, você precisa controlar os níveis de açúcar no sangue, tem que controlar a glicemia. Muito bem. E é outra doença que também não é de manifestar sintomas, é uma doença silenciosa. Muita gente passa anos com diabetes, com pressão alta, sem tomar nenhum tipo de medicação. E aí, quando vai ver, já tem doença renal, já está com artéria entupida no coração, ou tem um derrame, né, um AVC. São várias, é tudo interligado. E o álcool, doutora? No rim, com o rim? O álcool é prejudicial. Não, eu sei que ele é prejudicial, mas o rim então ele tipo, tem um ataque maior ali, alguma coisa o que ele faz? O álcool, ele inibe um hormônio, que é um hormônio antidiurético, que a gente chama. Por isso que a gente urina mais quando bebe álcool, né? E muita gente fala assim, mas eu tô urinando muito, cerveja é bom. Que bom, pelo menos eu tô urinando. É um pensamento. Rapaz, você vai uma vez, não para mais, vira até piadinha. E aí, doutora, isso? Mas não, na verdade, você tá desidratando. Você não tá fazendo bem pro rim. Então você desidrata, né? E ele é ruim, o excesso de álcool é ruim. É claro, né? Tem que ter equilíbrio, todo mundo aí gosta. Não, sim, de um vinho, de uma cerveja, mas assim, tem que Mas se você já tem alguma doença e associa, né, outros fatores, então álcool, tabagismo, né, uso de drogas, automedicação, tudo isso vai adicionando e vai piorando a sua condição. Sabe uma coisa que eu estou pensando aqui? Você vai falar, nossa, de novo você vai voltar para a vitamina D, de novo você vai voltar para... Não, é porque assim, se o paciente tem osteoporose, doutora, vai ter que tomar muito cuidado para suplementar ele com vitamina D e com cálcio. Depende da causa, né? Tem porque você tinha me falado de duas causas, né? É isso, doutora? Porque a doença renal crônica avançada, ela leva a uma doença mineral óssea que a gente chama de hiperparatiroidismo secundário. O tratamento não é dar cálcio, né? O tratamento isso acontece porque o rim, ele para de converter a vitamina D inativa em ativa. E então ele começa a diminuir os níveis de cálcio do sangue, aumenta... Começar a fisiologia. Não, manda. Eu tô viajando, eu já tô imaginando o corpo. Vai aumentar um hormônio que chama paratormônio, que a gente chama de PTH. E esse PTH começa a tirar cálcio do osso e jogar pro sangue. Então é um osso que vai ficando fraco, mas o tratamento não é dar cálcio, é você inibir esse eixo, né? Então o tratamento é você dar um análogo de vitamina D. Entendi. Entendeu? Agora, tem outras causas de osteoporose que aí tem que ser estudada, mas não é assim, osteoporose é igual a tomar cálcio. Tem que
inclusive, tomar muito cuidado com isso, com o excesso de cálcio. Porque todo mundo se relaciona a isso, né? Sim. Não sei se da notícia. Porque, osteoporose tem pouco cálcio, vamos tomar cálcio. Não é, né? Não é bem assim. Às vezes você tem que tomar outras medicações para inibir a remodelação óssea, né? Para você agir de outra forma. Não é simplesmente dar a substância ali, entendeu? Você tem que ir na causa, entendeu? Você tem que inibir a causa daquela condição. Entendi. Nossa. É preocupante. Aí vem igual a gente estava falando antes, de excesso de suplementação de vitaminas, aí, minerais, fitoterápicos, um monte de coisas. A pessoa tá fazendo mais mal do que bem para ela. Sim, sim. Os tratamentos hoje é o que? É fármaco? É medicamento? Da doença renal, você diz? O tratamento é exatamente a causa. Então, muita gente pergunta isso. Mas qual que é o remédio para o rim? O que eu faço para melhorar meu rim? Né? Eu tô com lesão renal, tô com doença renal. O que eu faço? Não tem um medicamento específico para melhorar o rim. Eu vou tratar o rim como se fosse uma infecção. Você tem que tirar, porque o rim é como se fosse um para-raio. Então, tudo de alterado no corpo vai começar a dar problema. Então, você tem que cercar tudo isso, todos os fatores de risco. Então, o tratamento ele se baseia em mudança do estilo de vida, né? Boa alimentação, controlar o peso, tomar bastante água, então ter uma hidratação adequada, controlar a pressão arterial, controlar a glicemia, e aí tem algumas medicações específicas. Então, se você perde proteína na urina, a gente tem que controlar essa perda, porque quanto mais proteína você perde, mais a doença vai progredir de forma rápida. Então, a gente tem algumas medicações que a gente chama de antiproteinúricos, que são, inclusive, os remédios antihipertensivos, remédios para pressão, que controla a perda de proteína. Né? Tem outras medicações novas. Hoje a gente já tem mais tratamento, a gente já tem mais alternativas de tratamento para a doença renal, que não tinha antes. Então, tem algumas medicações mais novas, as gliflosinas, que são medicamentos para o diabetes, que viu-se benefício tanto na parte renal quanto cardiovascular. Então, é importante que o paciente faça esse acompanhamento com o nefrologista para que use a medicação correta, que vai controlar e trazer benefício a longo prazo. Né? O que a gente quer é evitar que essa doença progrida e evitar complicações futuras. Então, a gente tem que proteger tudo, coração, rim, os vasos sanguíneos. É que eu fico pensando na pessoa que toma vários remédios pela condição dela, né? Um idoso, no caso. Como ser menos danoso para ele, vamos dizer assim. Sim, a gente exatamente. Então, assim, idosos têm muita tendência de ter aquela polifarmácia, aquela receita gigantesca, então, né? A gente faz esse trabalho também de deixar apenas aquilo que é importante. Por isso que essa questão de vitaminas, ela é um pouco complicada, porque às vezes você está dando um suplemento para o paciente, ele tem que e o que ele tem que de fato tomar, que vai agir ali no controle da doença, ele deixa de tomar, porque é tanta coisa, tanta cápsula e comprimido. Então, a gente tenta fazer esse trabalho, evitar o que é supérfluo, vamos dizer assim, o que ele precisa de fato, para não deixar de tomar. Digamos que a fórmula dele seria mais personalizada. Digamos, para um produto manipulado, por exemplo, seria até A gente evita quando não tem muita indicação, entendeu? Assim, às vezes, por exemplo, o idoso está ali com falta de apetite, né? Tá com alguma desânimo. Vamos dar uma vitamina para ele. Mas se isso for influenciar nos horários e na tomada das outras medicações que são importantes de fato, a gente evita de dar isso. Porque acaba que é muita coisa. Ele passa o dia tomando remédio, né? Jesus. E muita gente confunde também o remédio não pode fazer mal para o rim, por exemplo. Então, tem gente que é diagnosticado com hipertensão, com diabetes, colesterol, acaba deixando de tomar medicação porque acha que vai fazer mal para o rim. Então, vai pensar isso. Então, assim, não vou tomar esse monte de remédio não, que vai prejudicar meu rim. Mas, na verdade, você tem que controlar, porque é a pressão não controlada que vai lesar o rim. Não é o remédio de pressão, não é o remédio do diabetes que vai fazer mal. É você não controlar essa doença. Então, se você precisa de tomar esse remédio, você tem que tomar. Tem que fazer o controle. Nossa, me veio uma pergunta que
já passou, que abre a janela do Windows, aí fica, não, mas fecha, a abre gente outra, abre outra. Bastante. Eu vou abrir outra, doutor, agora. Falam que tomar cerveja, por exemplo, né? Igual a gente tá falando, toma cerveja, vai no banheiro. Você tomar com água... Sim, menos danoso, menos né? danoso. Diminuir danos, isso, sim. É uma receitinha sim, legal. É uma receitinha legal. Receitinha. Pode beber, mas com água. Você tem que tomar água, vai tomar um vinho, toma uma água. Então, vai falar que é receita médica. Não, foi a doutora que receitou aqui no Santa Cast, né? Mas é aquela questão, tudo a gente tem que procurar equilíbrio. Então, minimizar danos é importante. A água acompanhada... Sim. É que assim, doutora, vamos falar, todo mundo... Com certeza, vai tomar sua cervejinha no final. Hoje é, né? Sexta-feira, sextou, 37 graus, né? E vamos lá. Não, tá o Chicão tá fazendo... Não, Chicão não, então tá bom. Toma não. Doutora do céu, traz abre bastante a nossa cabeça. Igual a gente tava falando, a gente trabalhou muito tempo na ortopedia, quando a gente olha, agora tem um rim, rapaz do céu. Tem um rim, tá esquecendo do rim. O ortopedista prescreve anti-inflamatório, o nefrologista tira. Os dois ficam um cabo de uma briga, um cabo de guerra, um aqui. Nossa, verdade, doutor, é anti-inflamatório. O que mais pode afetar, doutor, além disso, tudo que a gente falou de medicamento, lógico, o estilo de vida, tem alguma outra... Eu acho que a gente falou basicamente aí os principais, né? As doenças, né? A pressão alta, ela é a primeira causa no Brasil. O diabetes é a segunda no Brasil, mas é a primeira no mundo. Então, essas duas doenças e obesidade é, assim, disparado. Então, as três ligaram ao rim. Ao rim. A maioria das pessoas que estão ali em diálise é relacionado principalmente a essas doenças. Mas tem outras condições, né? Por exemplo, as glomerulopatias, que é popularmente chamado de nefrite, né? Não me olhem assim. Travou uma expansão aqui que... Já foi. Lembrou? Tem as glomerulopatias. O rim, ele tem os glomérulos renais, que são as estruturas responsáveis por filtrar o sangue. Então, uma inflamação ali, seja ela autoimune ou por alguma medicação ou por alguma doença sistêmica, por exemplo, o lúpus pode afetar o rim, também é uma causa, né, de insuficiência renal. E se não tratado ou controlado, vai evoluindo com perda de função. Tem depois a doença renal policística, que é uma doença renal policística autossômica dominante. É uma doença hereditária que passa dos pais para o filho. Então, um pai ou uma mãe que tem 50%, o filho tem 50% de chance de ter também. Então, quando uma pessoa na família tem, a gente tem que ir rastreando. Irradia alguma coisa para o corpo, assim, doutor? Não, a manifestação dessa doença é formação de cistos renais. Cistos renais. Então, começa a encher o rim de cistos, 2 rins de cistos. E esses cistos, eles vão destruindo o parênquima, né? Então, quanto mais cistos, mais destrói ali aquela estrutura do rim e vai perdendo a função. E ela também tem manifestação sistêmica, extrarrenal. Pode dar cisto no fígado, pode dar aneurisma cerebral, problema também no intestino, no coração. Então, esses pacientes precisam ser bem acompanhados, rastreados. Ô, doutor, e você, a gente vai falar, pandemia, com a evolução da informação, internet, você acha que as pessoas estão buscando mais, por exemplo, o consultório para ver isso? Não questão mais preventiva? A gente estava falando assim que chora que vê, ele está silencioso. A gente falou do caos, várias coisas. Mas assim, tem a parte das pessoas buscando mais? Sim, eu acho que as pessoas estão todas, né? Assim, a maioria das pessoas estão na rede social e ali está repleto de informação. Eu acho que até a gente acaba consumindo informação de forma passiva ali, né? Você está passando no Instagram e está consumindo. E ali você vê uma coisa importante, ou não sabia disso, daquilo. Então, acho que sim, tá de uma forma positiva. A gente consegue passar informação para as pessoas que não têm condições, talvez, né, de se consultar, de ter um nefrologista. E também tem a telemedicina, né, que está aí para agregar. Então, hoje, por exemplo, eu atendo pacientes do Brasil todo, né? Então, a gente tem essa possibilidade. A pessoa não tem o especialista na cidade dela, mas ela tem um acompanhamento pela telemedicina. Isso então, é muito bom, né? Onde a medicina não chegava, agora chega. Mas essa questão de especialistas também, né? Se espalhar para o Brasil aí, dependendo, não tem região que não tem. Não tem. Porque o número de nefro, doutor, eu não me lembro da demografia médica. Ai, não me pergunta número. Não vou te perguntar, não. Não, até a gente começou. A gente começou, ter visto. Porque
Mas, se não me engano, não é uma especialidade que tem muitos... Um número muito expressivo. Muito expressivo. Porque você pega o terceiro com o maior título é a ginecologia. Eu sei que em 8º lugar, a urologia, que tava com... Eu não me lembro agora de cabeça. Mas depois, qualquer coisa, a gente coloca essa informação. Eu falo que a nossa comunidade, ela não é tão grande. Não. É igual de reumato. Reumato também não é muito grande. Sim, deve ser uns 3 mil médicos no Brasil. Aí, provavelmente. Nossa, daria quanto por habitante, meu Deus? 200, não dá, é muito. 200, a gente está com 218 milhões, acho, mais ou menos. 210 milhões, não sei lá, vai, de 200 aí. Haja médico, precisa de bastante médico para atender toda essa demanda. Ainda mais no que a doutora está falando, sobre a questão da estrutura toda. Aí, nesse caso, assim, precisa de levar o clínico, né? Tentar fazer essa parte aí, dessa atenção primária. Sempre pedir um exame de creatinina, um exame de urina para o paciente, né? Porque caso veja alguma alteração, encaminha para o especialista. Esses são os principais exames, doutora, a se pedir, assim, quando chega um paciente? Sim, existem outros exames, mas se eu for elencar os principais, um exame de creatinina e urina são os sim, para você já ter uma ideia. E, se puder, um ultrassom. Que aí você vê também se tem alguma... na anatomia renal, né, se tem alguma alteração. E muitos dos casos dá para reverter, doutora? Você acredita que ou retardar a evolução da patologia? Existe essa diferença. Existe a insuficiência renal aguda, que é aquela relacionada, por exemplo, o paciente teve um acidente, uma hemorragia, uma infecção grave, passou por uma cirurgia, teve complicação. Ele teve ali uma injúria aguda, talvez ele até precise de diálise, mas ele recupera. Era um rim saudável que teve aquela injúria e que recuperou. E tem a doença renal crônica. Então, a aguda, ela acontece rápido, né? Aquele paciente está grave, dias, né? Ali. A crônica, não. Ela é ao longo de muitos anos. Então, ela é progressiva. Você não teve uma doença renal crônica assim. Seu rim não parou de uma hora para outra. Ele veio tendo essa lesão, você acabou não percebendo, nunca fez um exame. E se ele chegou a parar, é porque já tinha muito tempo ali. Então, assim, a aguda há maior chance de reverter, porque era um rim saudável. Do nada teve um problema, acabou. Agora o crônico... crônico, ele não cura, ele não volta. Então, o objetivo é segurar, não deixar progredir. Quanto tempo, mais ou menos, uma diálise, doutora? O tempo de terapia, de terapia é 4 horas. A frequência é 3 vezes... Assim, a hemodiálise, né? A hemodiálise, o paciente vai para a clínica 3 vezes por semana. O tempo médio de 4 horas. Podendo ser um pouquinho menos. E tem algumas diálises que já fazem um pouquinho mais, mas aí é uma diálise noturna. Então, mas o tempo médio, para a gente falar assim, é 4 horas. 3 vezes por semana. E a pessoa, por exemplo, que ela não conseguiria fazer isso em casa, vamos supor? É que hoje em dia já tem essas possibilidades, mas infelizmente não é para todos. Então, tem até hemodiálise que faz em casa, mas não é para todo mundo. Mas tem a diálise peritoneal, que é uma diálise também pouco conhecida, né? Que é uma diálise que ela é feita pelo abdômen. Você coloca um catéter no abdômen e ali você vai infundir um líquido de diálise. Então, você infunde o líquido, enche o abdômen desse líquido específico e ele vai deixar ali. Esse tempo de permanência vai começar a puxar do sangue as impurezas, as toxinas, o excesso de eletrólitos, o excesso de líquido, e depois você vai desprezar isso. Então, é uma diálise diferente da hemodiálise. Essa diálise você faz em casa. Então, você pode fazer ela enquanto está dormindo. Ela é feita todos os dias. E você, ao deitar para dormir, você conecta na máquina. Aí, enquanto você dorme, a máquina vai fazendo. Como se fosse um motorzinho? É uma máquina. É uma máquina que mesmo. Ela vai infundindo e drenando. Infundindo e drenando. Vai fazendo o papel do rim. Isso, Simula, né? Simula. A hemodiálise é através do sangue. Aí é uma máquina que você vai puxar o sangue do paciente, então você precisa ter uma via de acesso vascular. Ou um catéter que você passa no pescoço, ou uma fístula. Né? A fístula você une uma veia e uma artéria para ter um vaso calibroso. Uhum. Então ali você vai funcionar uma agulha para puxar e uma agulha para devolver.
Aí você puxa, leva o sangue na máquina, passa no filtro, limpa o sangue e vai devolver limpo para o paciente. Aí essa diálise o paciente vai até a clínica 3 vezes por semana. Nossa, é bastante. É bastante. Querendo ou não, acaba que compromete, né, um pouco a qualidade de vida do paciente. Eu me lembro de um parente nosso que ia, falava, nossa, vai bastante. Só que a gente era muito novo, eu não tinha ideia. Nossa, o que está fazendo? Por que vai tanto lá? Sim, sim. 3 por causa até das impurezas que vai recebendo ainda? Porque assim, se a gente for pensar, a gente filtra sangue 24 horas por dia. Então, o paciente ele vai ter uma filtração 12 horas semana. Né? Então, é mais ou menos que os estudos nos disseram que é uma margem de segurança para o paciente ficar bem, em equilíbrio, né? E não ter complicações. Então, a gente tem que tentar manter esse paciente muito bem compensado, como se ele tivesse com o rim funcionando. Controlar a anemia, né, controlar os níveis de fósforo, de potássio, de cálcio, não deixar o paciente com excesso de líquido. Então, o paciente ele tem que fazer a parte dele em casa, na alimentação, na restrição de líquido, e na diálise ele vai retirar, vai fazer essa filtração, como se fosse o rim. Então, Nossa, perfeito. E assim, eu acho até importante a gente pontuar que muita gente fala de diálise, quando a gente fala de hemodiálise, sempre vai para aquela parte triste. Ai, coitado daquela pessoa fazer hemodiálise. Mas se a gente for pensar, a gente estava falando agora, né? Ainda bem que tem esse tratamento. E se não tivesse? E se não tivesse? Né? Então, é claro que ninguém quer fazer hemodiálise ou ter que fazer diálise. Mas se aconteceu, a gente tem que tentar levar de outra forma. Né? Falar, que bom que eu tenho um filtro aqui para... tentar também adequar aquilo à sua vida, para que a sua vida não pare, né? Então, tem gente que vai para a hemodiálise, faz a sessão e vai trabalhar, e vida que segue. Então, é difícil, mas a gente precisa trabalhar também a parte psicológica, né? E espiritual do paciente. Você tinha falado, doutora, qual que é o número de pacientes que tem hoje no Brasil que fazem... Cerca de 155 mil. É um número... Em diálise. Mas deve ter uma parte que não faz, né, doutora? Não, esse é em diálise. Esse em diálise. Esse em diálise. A hemodiálise... Hemodiálise, perdão. Tem uma quantidade também? É isso também? Não. Eu não vou saber dizer qual que é hemo e quanto é hemo e quanto é diálise peritoneal. Entendi. Mas 80%, 90% é hemo. A diálise peritoneal ela não é tão difundida. Porque é mais nova, doutora? Também é polêmico. Não é que é polêmico, é porque assim, quando o paciente ele chega na urgência, você já passa um catéter ali e já faz a hemo. Então acaba que aquele paciente já continua. Não tem tantos centros de diálise peritoneal. Entendi. E a diálise peritoneal, o repasse é muito menor que a hemo. Então, para os centros, não é tão benéfico, entendeu? Não é tão viável. Então, assim, tem vários vieses aí que acabam que... E também tem outras questões também, que o paciente ele precisa ter um nível de instrução, porque ele precisa se ligar, ele precisa ter ele é responsável, ele é mais responsável pelo tratamento dele do que o que vai ali na clínica e não precisa se preocupar tanto, porque ali na clínica ele não precisa fazer nada, ele senta e vai ter um técnico que vai ligar ele, vai fazer tudo por ele. E o da diálise peritoneal, ele tem que ser assim, tem que ter aquela personalidade de autocuidado, tem que fazer tudo certinho, tem que ligar todos os dias certinho, porque é ele o responsável. Ele só vai passar com o nefro uma vez por mês pra gente ver se tá tudo bem. Você pega muito paciente relaxado, doutora, nesse sentido? Descuidado, assim, desprendido, sei lá qual que é o termo para usar nesse... Tem muito paciente que não aceita, tem difícil aceitação da doença, da condição, né? Tem paciente que... Eu não digo que é culpa da pessoa, eu não digo que a pessoa é assim, ela é culpada. É difícil mesmo você entender, né? Mas aquela pessoa que ela não procura ajuda psicológica dos familiares, de amigos, para tentar entender, né? E aí ele acaba se deixando de lado. Muitos pacientes acabam, não vai, fala que prefere morrer, que não quer viver, entendeu? Então tem muita depressão, ansiedade associado. Porque, assim, acaba que a pessoa se vê um empecilho de fazer, por exemplo, de trabalhar, né? Ele fazia alguma atividade que não vai dar para ele exercer mais.
ele pode fazer outra, mas ele se vê numa questão ali, agora eu não tenho, sabe? O que eu estou ajudando aqui, né? Pessoas estão só cuidando de mim, eu estou, vamos dizer, imprestável, estou dando trabalho. Então isso começa a afetar começa a afetar a parte emocional, né? Psicológica. Tanto que nas clínicas a gente tem a ajuda da psicologia, né? Esse paciente ele precisa de um atendimento multidisciplinar. Não é só ir Não lá é fazer. só ir lá fazer. Tem todo um contexto social. Então, a gente tem serviço social, psicologia, nutrição, tem um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, toda uma equipe trabalhando ali para aquele paciente ter uma aceitação, para ele seguir direitinho. Porque também não é só ir lá ligar, ele tem que fazer a parte dele em casa, tomar as medicações, para que ele fique bem. E é possível ficar bem, se for tudo... Se fizer o tratamento certinho. Sim. Hoje a gente já tem máquinas muito mais... isso que eu ia perguntar, doutora. Tecnologias muito melhores. De quando você começou a hoje, você viu que evoluiu muito. Eu não Não falei, nossa, parece que é 1930. Foi de volta não, ao é futuro. 1825. Mas sim, elas estão em constante. De 60 anos pra cá, perdão, verdade. De 60 anos pra cá já... Elas estão em constante melhor, assim, né? Dando mais segurança. Antes as máquinas não tinham segurança. Imagine que você poderia entrar ar ali na linha e ir pro sangue do paciente, Meu né? Deus. Então tinha muita complicação. Hoje tem poucas, assim, porque as máquinas são muito seguras, elas têm alarmes, têm travas de segurança, são programadas, então tem risco, mas é bem menor. Bem menor do que tinha. Já chegou na era da inteligência artificial na Nefro? Ainda não. Ainda não, né? Tá evoluindo tanto isso. Mas Nossa. tudo tá. Até medo, você tá evoluindo isso, falar a verdade. Depois que eu vi até... a menina que foi feita, ganha Que 11 ganhou mil $11.000 dólares por mês. Você viu isso? E ela foi feita numa inteligência artificial, você fala, cara, pra que eu estudei medicina? Você começa a se questionar. Tu fala, caramba, tudo bem, legal o que ele fez lá, mas bom pra ele. Né? Certo. E estão aí falando de rim biônico, né? Mas a gente não sabe. Vamos ver o futuro aí, o que vai virar. Eu sei que eu vou começar a olhar pro rim diferente. Ei, cara, como é que você tá? Meu? Você tá tudo bem? Cuidado. Oi, ó. Se for tomar cerveja, toma água, porque a doutora deu uma receita. Eu dou uma cerveja Um copo de cerveja e um copo de água. Copo de cerveja e um copo de água. Mas funciona, isso é bom. Pelo menos você não chapa tanto. Mas diante de tudo isso que a doutora está falando, eu vejo que uma das coisas que pode agravar muito é a questão da automedicação, doutor. Isso tá muito. Porque a gente entrevistou um professor de toxicologia cosmética. Uhum. E aí ele estava falando das análises da farmacologia e da cosmetologia. Aí você começa a analisar, meu Deus, se o insumo que vem de uma região, a pessoa tá na caixa, ela toma em excesso, ela não consegue mais, ela não tem noção. Você não pensava no rim. O menino com o que ele falou, você fala, agora com o rim. Tem, começa a acender o painel. Tudo, porque metais pesados, chega alguma coisa? Pode ter, mas assim, não diretamente, não diretamente. Mas, assim, acredita-se que esse excesso de metais pesados, ele agride o corpo todo, né? No geral, substâncias tóxica que tem nesses produtos ultraprocessados, que atrapalha a parte endócrina, né? A atuação dos hormônios no corpo. Então, acaba que indiretamente isso também leva a problemas renais. Ô, doutor, tem alguma, assim, qual que é a maior dúvida que você recebe no seu consultório, assim? A primeira pergunta que um paciente faz para você quando chega... Doutor, o que ele fala pra você? Qual que é a maior... É o remédio pro rim, que eu faço para baixar minha creatinina. Acho que é mais isso mesmo, assim, né? Chega muito paciente com cálculo, né? Cálculo renal, que a gente tem que investigar. Por que eu formo tanto cálculo? Assim, algumas pessoas não sabem, né, dessa atuação do nefrologista. E muita gente tem cálculo de repetição e acaba não procurando a causa. Fala, não, eu tenho cálculo, eu sou uma pedreira mesmo e vive aquela constante cólica renal, tendo que fazer cirurgia, aqueles procedimentos. E se você tem essa condição, cálculo de repetição precisa ser investigado. Existem doenças que levam à formação
repetitiva de pedras. E aí você precisa achar a causa para tratar. E aí evitar que novos cálculos apareçam ou que aqueles já formados aumentem de tamanho, né? A diabetes é uma que ajuda geral? Ajuda. Diabetes, obesidade ajuda. Mas tem doenças, assim, por exemplo, se você tomar muito cálcio, você aumenta cálcio na urina, isso predispõe a cálculos renais, excesso de vitamina D. A obesidade e diabetes também, porque deixa a urina um pouco mais ácida, forma cálculo de ácido úrico. E tem doenças genéticas também, hereditárias, que precisam ser investigadas para tratar. Perfeito. Poxa, doutora, tivemos uma aula hoje. Não, eu tô assim, realmente... Não, eu falei, vou olhar pro meu rim diferente agora. Vou até... Deixa eu correr num nefro. Não, é que você vai, de novo, você vai unindo, não, né? A doutora falou, a partir de 40, foi 40 41, passou um, cara. Vai, ou com fatores de risco. Faça um check-up. Uma vez por ano. Uma vez por ano. É bom dar uma avaliada, ver como é que tá. Porque por mais que você tenha um rim saudável, mas se você tem um fator de risco e não controlar, isso vai levar a um dano renal. Famoso reloginho. Qual é o relógio? Tipo uma engrenagem, uma do lado da outra. Uma funciona, né? Se falha uma, não vai... Você falou de automedicação também, tem os diuréticos, né? Que muita gente toma. Eu tava esquecendo. Tô inchado demais, vou tomar. Boa. E aí? E aí? E aí, o que a gente faz? É um problema, né? Porque as pessoas confundem. Porque, assim, o que é emagrecimento, de fato? É perder gordura corporal. E o que o diurético faz? Ele só elimina a água. Ele força seu rim a eliminar a água. Então, você não está emagrecendo. Então, você subir na balança depois de ter tomado diurético, perdeu ali 1, 2 quilos, você não emagreceu, você só desidratou. Depois você vai ganhar isso tudo de novo. Então, você fica desidratando, né? Forçando o teu rim, além de dar distúrbios hidroeletrolíticos. Porque o diurético ele não elimina só a água. Com ele vai eletrólitos. Cálcio, potássio, sódio. E aí acaba que se essas substâncias caírem a níveis abaixo do adequado, você pode ter graves consequências. Arritmia cardíaca, parada cardíaca, né? Nossa, chega muita gente tomando muito diurético. Chega, né, doutora? Por causa da obesidade, todo mundo quer emagrecer. Projetinho em verão. Muita fórmula que nem é liberado, sabe? Dá um jeito de comprar fora, que um amigo compra essas trouxe. coisas que tem diurético, tem remédios ali para inibidores de apetite, hormônios tireoidianos, sabe? Aquele conjunto de coisas. O pessoal de academia também, né? Abusa, às vezes, isso também é meio que contra pro nefro, né, doutora? Porque são muitas substâncias que eles utilizam, né? E assim, a gente não tô condenando. O diurético, ele é um medicamento e é um medicamento que o nefro usa e muito, né? Então, a doença renal tem indicação de usar diurético porque o paciente retém líquido, ele precisa eliminar mais. Pressão alta, insuficiência cardíaca, doenças do fígado. Então, essas são reais indicações para usar. Doenças em que o corpo tem retenção de líquido. O que não pode são pessoas saudáveis querer forçar o rim a eliminar líquido na falsa impressão de emagrecer. Então, acaba que você vai desidratar e perder eletrólitos que são importantes. Caramba, doutora. Meu Deus. Então, não tomem diuréticos. Sem prescrição médica. Hormônio também, doutora, desregulado das pessoas que agora está nessa parte de reposição. Mais uma curiosidade agora, doutora. Também não sei se é polêmico ou se é uma coisa que a doutora pode dar uma pincelada disso. Tudo que é em excesso, sim. Então, você tem que ver se tem realmente indicação de fazer uso. Se tiver indicação, ok. Porque é aquela questão. Você tem que pôr sempre na balança quando você vai usar uma substância ou medicamento. Pesar o risco-benefício. Se o benefício for maior que o risco, ok. Todo medicamento vai ter efeito colateral. Então, você vai usar quando você vai ter mais benefício do que risco, né? Então, assim, tem indicação de eu usar hormônio? Ok. Beleza. Agora, não tem indicação. Você está usando de forma inadequada, sem acompanhamento. É muito risco. Não oriento fazer uso. Perfeito. Bom, Glauco. Poxa, doutora. Passou rápido. Acabou? Passa rápido. Eu nem percebi. Passa rápido, doutora. Passa rápido. Passa rápido. Obrigado por compartilhar. Primeiro, por ter aceitado o nosso convite.
né? E compartilhar tanto conhecimento e experiência, doutora, que realmente... A primeira nefro. É meu primeiro podcast. The first time. E assim, são informações extremamente valiosas. Não estou menosprezando nenhum podcast aqui anterior. Mas é algo que realmente não... Eu não... Lógico, a gente fala, antigamente a gente só tinha TV, hoje a gente tem vários formatos de comunicação, mas mesmo assim ainda... Dentro do nosso bate-papo aqui ainda é muito falho essa comunicação sobre o papel de vocês. Sim. A importância do nefro na saúde da humanidade, principalmente nesse momento de tantas... Eu gostei da crise humanitária. Eu gostei assim, não. Mas a forma como a doutora abordou é uma crise humanitária que a gente vai viver. Já estamos, né? Já estamos. Estamos aqui conversando no presente, o pessoal deve estar assistindo no futuro, mas que seja para prevenir. Aí, doutora, a gente sempre pede para olhar para a Cindy aqui e deixar um recado para nossa audiência e quem for nos assistir no futuro, que vai ecoar pela eternidade. Quando a gente tiver as plataformas aí, doutora, e os senha da G do Chicão. Senha do G do Chicão e a nossa cara gorda, né? De traquinas rolando aí. Vai ter que mensagem você quer deixar, doutora? Do fundo do seu coração. Do fundo do meu coração. Eu desejo que as pessoas cuidem mais da saúde, que tenham um estilo de vida saudável, que façam check-up, acompanhamento regular com o médico, né? Que controle aí todos os fatores, estresse, ansiedade, porque tudo que vão levar a doenças aí, que a gente está vendo essa epidemia de doenças crônicas, né? Que vem piorando. E que sejam como os rins. Filtrem coisas boas e excretem coisas ruins. Sensacional, doutora. Obrigado mais uma vez, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Até a próxima. Satorei.